do segundo ano, voltei agora com a nossa aula de História. E nesta segunda-feira, 21 de junho, nós vamos estudar um pouco sobre a origem das festas juninas. Vou falar um pouquinho sobre o que nós vimos na segunda unidade e também os assuntos que nós estudaremos na terceira unidade logo após as férias. Vocês podem perceber que agora eu estou caracterizada com uma roupa típica desta época. Vocês podem ter visto por aí pelas lojas, nos comerciais da TV, na internet, várias propagandas onde mostram esse tipo de roupa quadriculada, toda xadrez, ou laços para cabelo, chapéu de palha, comidas de milho ou até o próprio milho mesmo vendendo. Pois é, nesta época de junho são comemoradas aquelas 3 festas que eu falei na nossa aula anterior. E essas festas elas são comemoradas especialmente aqui no Nordeste. Claro que por todo o Brasil também são comemoradas, só que aqui é muito especial, pois tem muitas coisas da nossa terra que foram adaptadas com o passar dos anos, várias receitas, as quadrilhas juninas, as bandeirinhas, as fogueiras e outras brincadeiras que são presentes nessas festas, é bem comum você encontrar aqui no estado, na nossa região que é Nordeste. Nós vimos nessa unidade agora, na unidade 2, bastante sobre família, vimos muito sobre relacionamentos. Nós falamos das aulas de ética também sobre as amizades, sobre a comunidade escolar. Nós vimos também sobre a vizinhança e várias comunidades das quais nós fazemos parte. A primeira é a família, como nós falamos durante toda a unidade. A família é a primeira comunidade presente na vida de uma criança. E a família ela é muito importante para o desenvolvimento de toda criança. Mesmo as crianças que foram adotadas, elas também receberão cuidados e também se desenvolverão, mesmo que ela não seja um filho ou filha biológica daquela família, mas ela é tão amada quanto. Ela é considerada uma instituição responsável por promover a educação dos filhos e influenciar o comportamento deles no meio social. Vocês podem perceber que como as crianças elas agem de modos diferentes, pois elas são educadas por pessoas diferentes que vieram de famílias diferentes. Cada pessoa tem um pensamento, tem uma ideia, mas o que nós devemos fazer com todos é sempre o respeito. Nós vimos sobre os parentes que dentro do núcleo familiar surgem os parentes que são membros da família do nosso pai e também da nossa mãe. Por isso nós temos avós paternos, avós maternos, tios, tias, primos, aí aparecem também os netos e avós, vem bisavós, vem também padrastos e madrastas, cunhados, genros, noras, sobrinhos e por aí vai. É uma infinidade. A gente tem até tia-avó, tio-avô, pois é, mas os parentes eles são vários e compõem todo o nosso núcleo familiar. Nós aprendemos que os ensinamentos dos nossos avós são muito valiosos para a nossa vida. Eles contam histórias da época deles como a infância e a adolescência e nossos avós nos ensinam muitas coisas. Nós aprendemos sim com os mais velhos, coisas interessantes, pois eles são mais experientes, eles já passaram pela fase da infância, já passaram pela adolescência, eles têm muito a nos ensinar. Nós vimos também durante toda essa unidade quais são as características de uma família unida, que é o amor, o diálogo, o respeito, a paz, a união entre a família. Vimos também muita coisa sobre os parentes, que são vários. A mãe da nossa mãe é a nossa avó. O filho da nossa tia ou do nosso tio é nosso primo. O filho da sua irmã ou do seu irmão, caso você tenha, é seu sobrinho e você é tio ou tia dela. E nós vimos também que o filho da sua filha é seu neto. Muito bem. Hábitos e costumes das famílias foi um outro assunto que estudamos, onde nós aprendemos a arrumar os brinquedos, a cuidar das plantas, a ajudar na cozinha, ajudar na limpeza da casa e a realizar outras atividades para colaborar com a nossa família. Afinal de contas, todos moram no lar e todos devem contribuir, colaborar com a limpeza e com a arrumação da casa. É uma responsabilidade de todos. Nós estudamos também que as famílias ao longo do tempo elas mudaram. Antigamente apenas as mulheres ficavam em casa tomando conta dos filhos.
e elas não trabalhavam fora, dependiam sempre do marido, do esposo, do pai das crianças para se manter. Hoje o cenário é diferente, muitas mulheres criam seus filhos também sozinhas, elas são mulheres muito fortes, mulheres guerreiras, que batalham pelo sustento, pela criação, pela educação de seus filhos. Todas elas merecem respeito, merecem ser compreendidas e também merecem da colaboração de todos. Antigamente as mulheres cuidavam da casa e da criação dos filhos, enquanto cabia aos homens trabalhar fora para garantir o sustento da família. Essa realidade é diferente. Hoje, tanto o esposo quanto a esposa, quanto o pai e a mãe, o homem e a mulher trabalham para manter o sustento do lar. Afinal de contas, tudo está muito caro, você percebeu? Está tudo aumentando. Os alimentos, a gasolina, está também aumentando o valor da conta de água, o valor da conta de luz, está aumentando ou não está? E muito, estão as coisas ficando cada vez mais caras. Os gêneros alimentícios também vêm subindo de preço e isso pesa no nosso bolso. Por isso que mais de uma pessoa trabalha na casa para manter o sustento. A convivência familiar, ela nos permite ir ao parque, ir à praia, fazer compras e outras atividades juntos, como assistir TV ou fazer aquela noite da pipocada, o sábado da pipocada, reunir a família, assistir um filme, desligar as luzes da sala e fazer aquele cinema em casa. Agora nós não podemos ir ao cinema porque eles estão fechados por conta do decreto que nós já sabemos. Mas a gente pode se divertir sim na nossa casa, fazer o nosso próprio cinema. Nas famílias há regras que precisam ser obedecidas, porém não é somente pelas regras que devem viver em harmonia, mas sim porque todos os membros devem se respeitar e sentir prazer em estar juntos. Nós aprendemos as palavras mágicas na nossa família, como bom dia, obrigado, desculpe, tudo bem, como vai, posso te ajudar? E outras palavras. Vimos também sobre as diferenças, onde as crianças, mesmo aquelas que têm deficiência física ou mental, elas também têm os mesmos direitos de brincar e se divertir dentro de suas limitações. Não importa se a menina quer jogar bolinha de gude, se ela quer jogar futebol, ela é tão boa quanto, ela pode sim participar desses jogos, que antes eram ditos que era apenas só de meninos. Mas não, qualquer brincadeira assim é válida, crianças podem brincar, afinal, são crianças. Nós vimos sobre a criança e sua moradia e a história das moradias, as diversas moradias que existem e quais são os materiais utilizados na construção delas. O iglu, ele é feito de blocos de gelo, muito bem. Os prédios são feitos principalmente com concreto, mas tem outros materiais. Já as palafitas, que vivem em regiões mais pobres, são casas feitas com pedaços de madeira, com troncos de árvore, pode até cobrir também com plástico. Já antigamente, na época da escravidão no Brasil, lá pelos anos de 1500, 1600, mais ou menos, muitos africanos foram trazidos para trabalhar aqui de maneira forçada. Os africanos moravam dentro das senzalas, que eram lugares muito apertados. Não era um lugar adequado para eles viverem, não tinham condições de higiene, não era um local legal, arejado, confortável de se estar, não era. Eles sofreram bastante. E a senzala era também um tipo de moradia daquela época, e a casa grande era onde o senhor de engenho morava. Nós vimos que os homens das cavernas, nos tempos antigos, muito antigos, eles moravam nas cavernas. E o homem atual, ele não mora mais em cavernas. Nós vimos também moradias de outros povos, onde a oca, ela é a moradia dos indígenas. E essa oca, ela é pequenininha? Não, ela é bem grande, cabe várias pessoas, várias famílias dentro de uma mesma oca. Ela é ampla e arredondada e nela podem morar várias famílias. É feita com troncos e galhos de árvores, cipós e também capim. Os esquimós moram nos iglus, como eu falei agora. Os reis, príncipes e princesas vivem em enormes construções com torres chamadas de castelos, construídos com pedras. Alguns árabes moram no deserto, só que eles não têm como ficar num único lugar, porque no deserto, quando acaba a água daquela região, eles precisam percorrer, ir para um outro lado
em busca de água. Afinal de contas, nós precisamos da água para sobreviver. Eles tanto fazem uso da água para beber como para dar de beber aos animais. Então, por isso, eles precisam se mudar de um lugar para outro. Se eles morassem numa casa, num prédio, por exemplo, feito com concreto, como é que ele iria transportar um prédio que é tão pesado e tão grande de um lugar para outro no deserto? Não teria como, seria impossível. Por isso que eles moram em tendas feitas com feltro grosso e transportam sua casa. Eles desarmam todo aquele acampamento e vão armar numa outra região em busca de água. Já no Egito Antigo, as casas eram feitas com barro, como eu expliquei. Também ainda existem casas assim, especialmente no sertão. E nessas casas, elas também são feitas com barro e troncos de árvores. Só que existe um perigo nessas casas. Nas frestas, pode acontecer de um bichinho lá chamado de barbeiro. Ele poderá se esconder lá e durante a noite picar uma pessoa e transmitir uma doença conhecida como doença de Chagas. Vocês também estudarão isso em ciências mais para frente um pouquinho. Nós estudamos sobre moradias no campo e na cidade. No campo, o que aqui existe? Que tipo de moradia? Sítio, chácara, fazendas, granjas. As casas, elas são distantes umas das outras e essas casas, elas ficam numa região mais longe da cidade, onde o ar lá é mais puro e as pessoas são mais saudáveis. Já nas grandes cidades, tem muita casa, elas são perto umas das outras. Vocês podem perceber que nas cidades onde nós moramos, as casas são uma ao lado da outra. Já no campo não, elas são distantes. Só que aí na cidade mora muito mais gente do que no campo. Por isso a necessidade de ter mais e mais casas. Nós estudamos sobre os materiais utilizados na construção das casas e a casa de alvenaria ela é feita principalmente de quê? De tijolo, de areia e de cimento, são os principais materiais, mas também tem outros. E vimos outros materiais também utilizados nas construções, como o iglu, que é feito com gelo, as tendas feitas com feltro grosso e etc. Ok, turma? Muito bem, nós falamos também sobre a casa do futuro, que será bem diferente. Será que as casas do futuro serão muito tecnológicas? Será que elas são cheias de comando de voz ou computadorizadas? Será que as casas serão desse jeito? Muito bem, nós esperaremos para que as coisas se atualizem. Como nós já revimos esses assuntos da segunda unidade, os assuntos que nós estudaremos a partir do capítulo 3, vamos estudar principalmente sobre a escola. Nós vamos ver a escola ao longo do tempo, como eram as escolas de antigamente, será que as escolas eram assim como são as de hoje em dia? Os tipos de escola, convivência na escola, os profissionais da escola, direitos e deveres na escola e direitos e deveres dos alunos. Nós estudaremos tudo isso a partir da unidade 3 ao retorno das férias, tudo bem? Ok, turma, agora que nós já fizemos essa revisão, já estudamos bastante sobre esse assunto, então vamos agora para a origem das festas juninas. Aqueles festejos juninos, onde você pode dançar um forrozinho bem legal, bem animado, tinha um monte de gente, era aquela aglomeração, era a fogueira, era o som tocando, as crianças brincando com aqueles foguinhos mais inofensivos, as crianças brincando de argolinha, do coelho na toca, da pescaria, tiro ao alvo, dentre outras brincadeiras também. A festa junina é uma tradicional festividade popular que acontece durante o mês de junho. Essa comemoração é comum em todas as regiões do Brasil, especialmente no Nordeste, e foi trazida para o Brasil por influência dos portugueses no século XVI. Inicialmente, a festa possuía uma conotação estritamente religiosa e era realizada em homenagem a santos como São João, Santo Antônio e também São Pedro. A origem das festas juninas. Os historiadores apontam que as origens da festa junina estão diretamente relacionadas a festividades pagãs realizadas na Europa na passagem da primavera para o verão. Como eu expliquei, no globo terrestre, onde nós moramos, que é o planeta Terra,
No globo terrestre, o Brasil fica mais ou menos aqui, nesse pedacinho. Aqui no globo terrestre, vocês podem perceber que tem uma linha. Essa linha ela não existe de verdade, é uma linha imaginária, onde o planeta Terra ele fica bem aqui assim. Nessa linha do Equador, onde divide o hemisfério norte e o hemisfério sul, as estações do ano elas não são as mesmas para todos os países. O que acontece? Aqui no hemisfério sul, eu vou colocar HS para o hemisfério sul e HM para o hemisfério norte. Aqui no hemisfério sul, quando chegar o inverno, a estação do frio, aqui no hemisfério norte será verão. Agora estamos em junho e chegando o inverno. Só que aqui não é tão sentido o inverno assim, porque é uma região próxima da linha do Equador, que é a região mais quente do planeta Terra. Por causa disto, quando aqui chega junho, no hemisfério norte, a Europa faz parte do hemisfério norte, lá é verão, então lá é quente e aqui é frio. E quando aqui for quente, lá é frio e vice-versa, certo? Então, por isso, durante esse período que acontecia a troca da estação entre a primavera e o verão, acontecia exatamente no mês de junho. E essa troca era chamada de solstício de verão. Essas festas eram realizadas como forma de afastar os maus espíritos e qualquer praga que pudesse atingir a colheita. Era o que eles acreditavam, que a praga acontecia por causa de maus espíritos. Hoje nós sabemos que gafanhotos, formigas, lagartas e outros fungos são animais que podem sim destruir plantações. Hoje nós sabemos que não são maus espíritos, mas sim esses animais que poderão destruir as colheitas. E aí eles faziam essas festas para que afastassem esses maus espíritos, era o que eles acreditavam na época, durante essa troca das estações, entre a primavera e o verão. As comemorações realizadas por diferentes povos pagãos europeus começaram a ser cristianizadas a partir do momento em que o cristianismo se consolidou como a principal região do continente europeu. Assim, a festa originalmente pagã foi incorporada ao calendário festivo do catolicismo. Essa foi uma prática comum da Igreja Católica. Para facilitar a conversão dos diferentes povos pagãos, fazia-se uma aculturação das festividades, adicionando-as ao calendário católico e acrescentando nelas elementos cristãos. Outra festa na qual essa prática se repetiu, por exemplo, foi a comemoração do Natal, que acontece todo o mês de dezembro. A cristianização da festa está diretamente relacionada ao estabelecimento de comemorações de importantes figuras do catolicismo, exatamente na época da passagem para o verão, entre as quais se destacam Santo Antônio, homenageado no dia 13 de junho, que passou há pouco tempo, São João, dia 24, que é nesta semana, e São Pedro, dia 29. Por fim, muitos elementos típicos das comemorações pagãs ganharam um novo significado. A chegada da festa junina ao Brasil. O começo da festa junina ao Brasil remonta no século XVI. As festas juninas eram tradições bastante populares da Península Ibérica, Portugal e Espanha. E por isso foram trazidas para cá pelos portugueses durante a colonização, quando os portugueses vieram para o Brasil, assim como em muitas outras tradições. Quando introduzida no Brasil, a festa era conhecida como a festa joanina, em referência a São João. Mas, ao longo dos anos, teve o nome alterado para a festa junina, em referência ao mês do qual ocorre, junho. Inicialmente, a festa possuía um forte tom religioso, conotação essa que se perdeu em parte, uma vez que é vista por muitos mais como uma festividade popular do que religiosa. Além disso, a evolução da festa junina no Brasil fez com que ela se associasse a símbolos típicos das zonas rurais. O crescimento da festividade aconteceu sobretudo aqui no Nordeste, região que atualmente possui as maiores festas, claro, quando não tinha pandemia.
A maior festa junina do país acontece na cidade de Campina Grande, localizada no estado da Paraíba. Em 2017, a estimativa do evento era receber aproximadamente 2,5 milhões de pessoas. Durante as festas juninas do Brasil, são realizadas danças típicas como as quadrilhas. Também há a produção de inúmeras comidas à base de milho e amendoim, como canjica, pamonha, pé de moleque, além de bebidas como o quentão. Outra característica muito comum é a de se vestir de caipira, de maneira caricata. É uma maneira engraçada de nós nos divertirmos, colocando roupa caipira, pintando o rosto com aquelas pintinhas, ou então fazendo os meninos fazer aquele bigodão, coloca o chapéu de palha. Então é uma forma bem caracterizada, é uma forma bem engraçada de você comemorar o São João também. Quais são as características das festas juninas? Muitas tradições acompanham essa comemoração, representam os principais símbolos das festas juninas. Quais são os principais símbolos das festas juninas? As comidas, as danças típicas, os balões, a fogueira, as brincadeiras e as roupas. Claro que balão é só para enfeite, ele não deve ser solto no ar para não acontecer acidentes. Foi proibida em muitas cidades a soltura de balões para evitar muitos incêndios. Então o balão deixa só para enfeitar a casa, enfeitar a mesa, dar aquele colorido. As comidas da festa junina. O milho é o alimento muito importante nessas comemorações e por isso diversas comidas típicas de festa junina levam esse ingrediente. Já as bebidas, os principais pratos típicos de festa junina são pipoca, paçoca, pé de moleque, canjica, cachorro quente, pamonha, curau, bolo de milho, arroz doce, pinhão, cuscuz e tapioca. Já as bebidas mais tradicionais são o vinho quente e o quentão. Todos esses elementos ajudam a compor o ambiente da festa, que é chamado de arraial, quando é montado toda aquela palhoça para as quadrilhas brincarem, aquela festividade onde a fogueira fica no centro, todo aquele ambiente é chamado de arraial. Ali é onde ficam as barraquinhas de comidas e bebidas típicas decoradas com bandeirolas juninas. Danças típicas da festa junina. Nas festas juninas ouve-se e dança-se forró. A quadrilha junina é, todavia, a dança típica da festa. Ela tem origem nas danças de salão na França e consiste numa bailada de casais caracterizados com vestimenta tipicamente caipira. Uma coreografia chamada de casamento caipira é feita em homenagem a Santo Antônio, o santo casamenteiro. Balões e fogueira na festa junina. Os balões são tradicionais, embora atualmente existam restrições por questões de segurança, como eu expliquei. Tradicionalmente, a soltura de balões indica o início das comemorações, só que, como eu expliquei, para evitar acidentes, então os balões não podem ser mais soltos, eles só são usados agora para decoração. A fogueira também faz parte do cenário da festa. De origem pagã, ela simboliza a proteção contra os maus espíritos, como eu expliquei. Isso vai da crença de cada um. E essa história de João de acender a fogueira na época do seu nascimento é também uma das origens da fogueira, do uso da fogueira durante o festejo junino. A tradição foi mantida pelos católicos, que dedicaram uma forma de fogueira diferente para cada santo. A quadrada é de Santo Antônio, a redonda São João e a triangular de São Pedro. Essa eu também não sabia, fiquei sabendo junto com vocês. Brincadeiras de festa junina. As brincadeiras como a cadeia, pau de sebo, pescaria, correio elegante, saltar a fogueira, argola. Só que essa fogueira é de brincadeira, tá? Não é fogueira de verdade, não. Essa de saltar a fogueira é uma fogueira feita com papel colorido, não é com fogo, não, porque pode causar acidente. Então, muito cuidado se você passar perto de uma fogueira. A argola, entre outros, também não podem faltar. Estão incluídas também as simpatias, que acabam carregando um pouco do tom de divertimento. Roupas da festa junina.
As roupas tradicionais da festa junina são tipicamente caipiras com vestimentas bem coloridas e de estampas xadrez. As mulheres usam vestidos coloridos e trança nos cabelos. Já o homem costuma usar camisa xadrez, chapéu de palha. Ambos usam maquiagem para imitar sardas nas mulheres e bigodes nos homens. A famosa festa de São João foi inserida no contexto das festas juninas, que acontece nos dias 23 e 24, nesta semana agora, para celebrar o nascimento deste santo popular, como expliquei. Na história bíblica que fala sobre João, na época do nascimento de João, para avisar aos outros parentes que ele tinha nascido, foi colocada uma fogueira e ela foi acesa. Então, a fogueira também representa o nascimento de João Batista. Os principais elementos da festa de São João. Os festejos da festa contam com os pratos típicos da festa junina, brincadeiras e as quadrilhas de São João. Além disso, outros elementos importantes da festa são o mastro e a fogueira de São João. O mastro de São João inclui a imagem deste santo popular, juntamente com mais 3 bandeiras ou fitas coloridas, representando os santos populares da festa, que são Santo Antônio, São Pedro e São João. A fogueira de São João é outro elemento muito característico e ela é acesa na noite do dia 23. Quando chega dia 23, que está anoitecendo, começam a acender as fogueiras e ela vai passar a queimar a noite toda até acabar a festa. Aqui no Nordeste, a mais famosa acontece aqui na cidade de Campina Grande, como eu expliquei para vocês, e ela é considerada a maior festa de São João do mundo. A maior festa de São João do mundo fica no estado da Paraíba, lá na cidade de Campina Grande. Em outras cidades também se destacam as festas nordestinas, como na cidade de Caruaru, aqui em Pernambuco, São Luís, lá no Maranhão, Mossoró, no Rio Grande do Norte e Teresina, lá no estado do Piauí. Olha só, gente, quantas coisas nós aprendemos sobre os festejos juninos, e tem tanta brincadeira que nós podemos fazer na nossa casa, como a pescaria, por exemplo. Você pode colocar uma caixa coberta com areia ou até mesmo com peixinhos de plástico e colocar uma argolinha nele. Com uma vara você vai tentar pescar esses peixinhos. São brincadeiras que você pode fazer na sua casa para se divertir. Além do mais, você também pode fazer outras brincadeiras, como dominó, como caça-palavras ou até mesmo caça ao tesouro. São brincadeiras divertidas que você poderá fazer na sua casa para se divertir. Ok, turma, terminamos a nossa aula de história agora com um pouco de conhecimento sobre os festejos juninos e algumas coisas que fazem parte dessa festa tão bonita, tão alegre e tão colorida. Eu desejo que seu São João, que a sua noite de 23 e 24 sejam noites espetaculares. Comemore em casa junto com seus familiares. Boas festas para todos. Eu me despeço de vocês, pois a nossa aula de história chegou ao fim. Muito obrigada, turma do 2º ano, pela sua participação. Um bom São João para todos, um bom feriado e eu te vejo na nossa próxima aula. Um beijo, 2º ano, e até a próxima. Tchau, tchau.